Como se conectar com os espíritos da natureza. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é experiência de anos trabalhando com eles. Nada que eu vou falar aqui é achismo, nada que eu vou falar aqui é inventado, e sim baseado nas minhas experiências, tá bom? Vamos lá. O que eu pude perceber, gente, é a questão de chamado. Não é todo mundo que pode trabalhar ali, se envolver com os espíritos da natureza por completo. Tem um certo chamado da espiritualidade, um chamado desse próprio povo para a gente estar se conectando aí com ele, tá? Não tô falando aí da boca para fora, é uma experiência aí. Por quê? Entende? Por conta que eu fui chamado em si, eu recebi o chamado da espiritualidade para estar trabalhando com os espíritos da natureza, já tem uns 4, 5 anos atrás, entende? E recebi esse chamado de volta para eu voltar a falar deles em si. E foi tudo algo muito mágico, misterioso, simplesmente aconteceu, sabe? E pronto. Eu cheguei até a escrever um livro sobre eles em si, há uns quatro anos atrás, acredito eu. E nisso depois eu fui parando de falar com eles, eu fiz um monte de conteúdos. E recentemente assim, eu recebi um chamado de novo sobre eles, onde pessoas começavam a perguntar para mim cadê os vídeos de espíritos da natureza, sendo que fazia uns 2, 3 anos que eu não falava mais sobre eles. E nisso eu comecei a receber esses chamados dessas pessoas, daí do nada uma carta de tarô no meu baralho voou, entende? Numa planta, e a carta que era o 9 de ouros. O 9 de ouros fala sobre o caminho, a nossa jornada, a nossa caminhada. E eu já havia sentindo que era para eu ter voltado a falar sobre eles em si. Aí o 9 de ouros voou, não voou assim do nada, juro por Deus, nas plantinhas aqui. Eu acho que eu até postei um vídeo aqui no YouTube ou no TikTok. Eu acho que nos dois sobre isso. E a 9 de ouros fala sobre a questão do caminho, da caminhada, da jornada em si, entende? E foi isso que aconteceu. Eu recebi esse chamado de novo para eu falar sobre eles, que eles queriam, que eu precisava falar mais para divulgar mais a questão da cultura deles em si, dos espíritos da natureza. Só que, infelizmente, pessoal, ou felizmente, não sei, opa, não é para todos que podem trabalhar com eles em si, entende? O meu propósito em si não é pegar e querer que vocês trabalhem aqui com eles, conversem aí com eles em si. O meu propósito aqui é divulgar sobre as histórias deles, sobre a riqueza desses espíritos em si. Infelizmente, não é todos que podem trabalhar com eles em si mais a fundo. Claro que coisas pequenas assim, você pode se conectar, mas uma conexão profunda não é todos, tá? Tem que ter um certo chamado em si. É a mesma coisa com questões de uma pessoa que vai para Umbanda, uma pessoa que vai para Quimbanda, para, vamos dizer, satanismo, para budismo. A pessoa sente aquele chamado no fundo do coração dela em si, entende? E é isso que você vai sentir na questão de conexão com os espíritos da natureza. Você vai sentir esse chamado de conexão com os espíritos da natureza em si. É algo profundo que toca o seu coração, entende? Para você se conectar com a natureza em si. Não estou dizendo que você que está vendo esse vídeo e não sente esse chamado, que você não sente esse chamado, que você é proibido de trabalhar. Não é isso. Para você obter uma conexão mais profunda, entende? Precisa desse chamado, entende? Você precisa ter esse chamado em si para ter uma conexão mais profunda, tá? Para você adentrar sobre os mistérios desse povo, que eu também vou estar contando aqui, que é o meu propósito em si, de espalhar a história dos espíritos da natureza, de conexão com eles, para não deixar isso morrer, entende? Esse foi o meu chamado em si para o retorno. Antes eu já fazia vídeos, aí eu parei de fazer por 2 anos eu parei.
E agora me chamaram de novo para eu falar sobre eles, para não deixar essa cultura assim deles morrer em si. Então a questão, primeiramente, para se conectar por completo com os espíritos da natureza, é necessário ter um chamado da espiritualidade, ter um chamado dos espíritos da natureza. Esse chamado vem de maneira suave, pessoal. Assim como a natureza é algo suave, tranquilo, o chamado para se conectar com essa energia bastante profunda é uma questão de um chamado deles em si. Então vai ser um chamado bastante suave, tranquilo, entende? Primeiramente, quando eu recebi esse retorno para falar sobre eles, eu sempre sentia folhas de árvores, de plantas me tocarem, me puxarem, mas de maneira suave. É como se fosse, opa, volta aqui. Você tem que falar sobre a gente. Você não pode abandonar a gente. Você tem que falar sobre a gente em si, entende? Toda vez eu passava longe, tá vendo essas plantinhas aqui? Eu passava longe dessas plantinhas e eu sentia alguma coisa agarrar eu, como se uma coisa agarrasse. Eu passava assim, ó, uns 2 metros longe e as plantas me puxavam assim, juro por Deus, gente, me puxava assim, como se tivesse, opa, volta aqui, a gente precisa conversar com você, entende? E quando eu tava regando o meu jardim, sempre quando eu regava o meu jardim, até hoje, até agora, hoje de manhã aconteceu de novo. Eu sinto os galhos dele assim me puxar, da espiritualidade, me puxar. Opa, vamos? Vamos, você tem que falar, meu filho. Tá uma semana ali sem postar vídeos de espíritos da natureza e tudo mais, e sem estudar nem nada, você precisa divulgar, porque essa é uma das minhas missões aqui nessa vida em si. Então, gente, a questão é se conectar para o chamado, entende? Deles. Eles vão te mostrar através de sonhos, através de uma intuição, o seu coração chamando, mas é de uma maneira suave e tranquila, seja por sonhos ou, como eu mencionei aqui, uma vontade enorme de se aprofundar sobre os espíritos da natureza, entende? Então, pessoal, em si a questão é o chamado, tá, pessoal? Para quem quer se aprofundar demais com os espíritos da natureza, é uma questão de chamado, é uma questão de se conectar com o chamado em si dos espíritos da natureza, tá? É uma conexão de se conectar com esse chamado. Você vai sentir e começa a estudar sobre eles. Na internet tem vários livros em PDF. Tem aqui no meu perfil principalmente no YouTube, tem vários. Clica na playlist que se chama Fadas, tem playlist de doentes, tem playlist de espírito de natureza, tem cursos de espíritos da natureza, tem um monte de coisa que eu ensino. Cliquem ali e vejam em si. Eu estou escrevendo outros livros também de espíritos da natureza nesse momento. Vou postar, vou divulgar, entende, para vocês. Mas e pra gente que eu não sinto um chamado tão forte, mas eu quero aprender um pouco dessa cultura em si. Eu vou também trazer para vocês uma outra forma de se conectar com eles. Para aquelas pessoas que não se sentem aquele chamado enorme, assim, meu Deus, eu preciso vivenciar aquilo, ou eu já vivi aquilo em vidas passadas. Se você não se sente esse chamado de maneira muito forte, não se preocupa que aqui no meu perfil eu também vou ensinar técnicas, rituais para você fazer pedidos aí para os espíritos da natureza também, então não precisa se preocupar, tá? Sobre aqueles que sentem um chamado muito forte, como se sentisse que já viveu aquilo, ou que fizesse parte da natureza, aquela nostalgia, um aperto no coração sobre a questão de se conectar com os espíritos da natureza, comecem a estudar sobre eles. Estudem, 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 mas de maneira tranquila e suave. Nada de forçar. A natureza é suave e tranquila. A natureza tem paciência, tem ciclos aí. Então vai ter ciclos que você vai estar muito positivo, vai ter ciclos que a espiritualidade da natureza quer, calma, agora deixa, não precisa, agora só relaxa, entende? E a natureza, assim como as ervas e plantas, escondem segredos aí que infelizmente, entende, esses segredos eu não posso passar algumas coisas sobre para vocês. Tem coisas que eu recebo dos espíritos da natureza e eu não posso falar, entende? É só uma conexão para quem tem essa conexão com os espíritos da natureza em si. Mas eu não estou dizendo que você que não tem uma conexão forte nesse momento, que você não vai poder se aprofundar nesses segredos também dos espíritos da natureza.
entende? Às vezes isso pode desabrochar com o tempo, então, assim como a natureza, é uma questão de paciência. Então, para se conectar com os espíritos da natureza em si, é o chamado. Sinta o chamado, entende? E comece a se conectar com eles. É a questão do chamado em si, tá bom? Vou fazer outros vídeos também. O próximo vídeo, acredito eu, que vai ser sobre como se conectar com os espíritos da natureza sem receber um chamado, assim. Acredito que vai ser esse tipo de conteúdo que eu vou abordar, tá bom? Mas gente que recebeu... Esse vídeo é principalmente para aqueles que recebem o chamado, que tem aquele chamado, entende? Comecem a estudar que a espiritualidade, os espíritos da natureza vão se aprofundar através de sonhos, intuição, eles vão se mostrar aí para vocês, entende? Tá vendo? Tem uma flauta aqui, ó. Eu vou pegar para vocês. Eu vou contar uma pequena história, entende? Deixa eu pegar a flauta. Gente, eu não fazia ideia de como tocar flauta. Eu não sou um profissional também nem nada. Eu toco ruim mesmo, não tem problema. Só que eu não conseguia nem soprar essas flautas em si. Mas graças à conexão com os espíritos da natureza, eu aprendi para eles, porque eu tocava a música para eles em si. Hoje eu estou me reconectando com eles novamente, com os espíritos da natureza. Entende? Porque eu estava lá uns 2, 3 anos sem contato nenhum com eles, mas eu estou me reconectando para o chamado aí que recebi sobre eles, entende? Sobre a questão dos espíritos da natureza. E eu aprendi a tocar flauta, não troco como profissional não, gente, por conta deles em si, eu em homenagem a eles, em homenagem também aos rituais enormes que eu fazia sobre os espíritos da natureza. Esses rituais eu vou ensinar, qualquer um pode fazer, tendo chamado ou não, vocês podem aprender, eu vou ensinar vocês fazerem esses rituais, ok? Com os espíritos da natureza. É uns rituais assim, bastante grandes. Pode fazer dentro de casa, do quarto. O importante é você ter algum tipo de planta ou algum tipo de objeto que se conecte com os espíritos da natureza, preferencialmente plantas, tá? Mas eu vou ensinar para vocês tudo isso depois. É algo um pouquinho, é um tiquinho assim, não é complicado, mas é um tiquinho assim difícil de, não é, tipo assim, não é uma coisa fácil de aprender, mas eu ensino de maneira fácil para vocês, tá bom? Então é uma coisa assim que eu aprendi, tudo graças a eles. Eu tocava isso aqui nos rituais dos espíritos da natureza. Eu via os elementais assim na minha frente, gente. Era uma coisa assim, meu Deus. E agora eu tô recebendo esse chamado de novo para retornar. Quem segue aqui o perfil do YouTube sabia que antes, uns 2, 3 anos atrás, era só vídeos de espíritos da natureza. A maioria dos vídeos era de espíritos da natureza. Depois, com o tempo, fui parando, mas eu estou recebendo esse chamado de reconexão para eu falar e trazer essas histórias aí para vocês. Ó, vamos tentar tocar um pouquinho, não por me aparecer nem nada, até porque eu toco mal pra caralho. Mas eu aprendi um pouquinho, né, gente? Eu não conseguia nem tirar o som. Isso aqui eu comprei essa flauta, acho que tem uns 4 anos atrás, eu acredito. Essas duas, entende? Mas eu prefiro essa aqui, porque eu acho o som dessa aqui mais bonito. Então, eu lembro que eu fazia os rituais ali para eles, eu tocava a flauta em homenagem a eles em si. Hoje eu também não toco tanto, por conta da reconexão com os espíritos em si que eu tô fazendo, mas eu acho que faz umas 2 semanas, faz cerca de 1 mês que eu recebi esse chamado de novo. E a última vez que eu toquei faz umas 2 semanas que eu toquei essa flauta em si. E eu não tô muito bom de tocar flauta não, mas só pra vocês verem, eu não consegui nem soprar uma flauta, entende? Eu tive que pesquisar, agora a gente tenta. Tomara que eu não passe vergonha agora, né? Só falta eu tocar tudo ruim. Porque tem hora que eu toco bom, assim, mas só falta eu tocar tudo ruim, só porque tá gravando o vídeo. Tem hora que o nervosismo não atrapalhe. Vamos tentar aqui alguma coisa. Eu não toco nenhuma música nem nada, nenhum profissional, mas vamos tentar. Eu aprendi isso sozinho, entende? Teve uma vez que os espíritos da natureza apareceram pra mim e me ajudaram a tocar uma música muito bonita, assim.
Mas depois eu nunca consegui mais, mas vamos tentar. Só uma palhinha, alguma coisa assim, pra ver se sai alguma coisa. Espero que não esteja saindo baba aqui no vídeo. Às vezes eu falho, gente, mas é assim nessa vibe em si. Essa aqui não sai um som muito bom, sai um som meio metálico em si, mas eu não gosto muito de utilizar. Eu não gosto muito de utilizar essa. Eu sei mais tocar mais essa do que essa em si. Por que, gente, é bom ter vocês ter algum instrumento assim? Porque se conecta com os espíritos da natureza, entende? Mas aos pouquinhos, tá? Vamos tentar essa aqui, mas eu não vou muito com a vibe dessa flauta. Porque eu vi uma mulher tocar e tava essa mulher vendia essa flauta, mas ela tocava tão bem que eu achei o som dessa melhor do que essa. Mas na minha boca não fica muito bom, não. Então, olha lá, ó. Olha como que o som dessa aqui não é muito boa. É meio metálico. Por isso que eu prefiro a de madeira em si. Então o som também, pessoal, se você toca de coração, é muito bom. Quando eu fazer aqueles rituais, como eu mencionei para vocês, que eu vou ensinar, tá? Para quem tem chamado ou para quem não tem, eu vou ensinar vocês a fazerem esses rituais. É sempre bom. Compre uma flautinha, algum instrumento e toca para eles em si, eles vão gostar bastante. Mas tem que tocar de coração em si. Lembre-se que a natureza tem ciclos, tá? Tem ciclos de aprendizado, tem ciclos, tem hora que a natureza adormece, relaxa um pouco, tem hora que você vai estar mais conectado, entende? É questão de paciência em si. A natureza é ciclo, a sua vida é ciclo, então tem que ter paciência e aprendizado para a conexão com a espiritualidade, tá? Lembrando que espíritos da natureza não é apenas fadinhas, duendes, gnomos, existem muitos outros espíritos da natureza. Principalmente os elementais divinos, assim, que é bastante legal de trabalhar com eles. Eles são bastante bonitos, assim, né? E eu vou trazer para vocês, ensinar para vocês como é que trabalha ali com eles, tá bom? Deixa eu tentar de novo aqui, para finalizar o vídeo. Só assim para eu tocar, hein? Porque eu não tenho muita vontade, porque eu tô me reconectando ainda, mas aos poucos a gente vai. Olha, não sai. Ficou legalzinho esse. Então é isso, pessoal. Me acompanhem aí. Vou estar passando aí para vocês os vídeos dos espíritos da natureza, mas na vibe da natureza, né? Vai ter hora que eu vou postar mais, vai ter hora que eu vou postar menos. Porque tudo é ciclo, né? Igual a natureza. Então, esse foi o vídeo aí. Ficou até longo o vídeo, hein? 18 minutos, 20 minutos. É isso. Um beijo. Deixa eu fazer minha divulgação, né? Porque nem se de espíritos da natureza vive eu. Apareceu aqui no começo da telinha para vocês, no comecinho do vídeo, os meus atendimentos espirituais, mais ou menos aqui nesse canto. Quem quiser marcar um atendimento comigo no particular, me chama no meu privado, tá bom, pessoal? Para marcar um atendimento, faço leitura de cartas tarô, cigano, mapa astrológico, numerológico, mapa do anjo, leitura de vidas passadas, utilizando o método de registros acásticos. Manda mensagem no meu privado, meu WhatsApp tá no meu perfil. Minhas redes sociais também tá na descrição, para quem estiver vendo pelo YouTube. Pelo TikTok é um pouquinho difícil pôr aí as coisas.
me chama no meu privado, ok? Para marcar um atendimento. Meu número tá no meu perfil. E quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp é um grupo gratuito para todo mundo que me segue. Eu posto lá conselhos de cartas tarô, conselhos do dia, dou dicas de banho, simpatias para vocês estarem fazendo, posto as atualizações dos meus vídeos também. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp no comentário fixado aí também, tá bom? E eu também tenho uma lojinha de produtos esotéricos lá no TikTok, onde eu vendo produtos de espiritualidade, de esoterismo. Tem ervas, plantas, incensos, cristais, altares. Quem quiser comprá-la para me ajudar, porque eu ganho uma comissãozinha toda vez que eu vendo. Vou deixar o link da lojinha ali no comentário fixado, tá bom? Então é isso. Um beijo aí para vocês. Quem puder comprar uma flautinha, eu não vendo flauta lá na loja, mas compram no Mercado Livre, na Shopee, comprem. Para quem quiser se conectar com os espíritos da natureza, entende? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Não é obrigatório comprar flauta, tá, gente? Mas é uma simbologia para se conectar com essa cultura aí dos espíritos da natureza que a gente vê bastante nos contos celtas e também em outras histórias da questão da música, né? Um beijo, fica com Deus e muito obrigado pela presença de cada um de vocês.